Uso excessivo das telas em crianças e adolescentes. Oi gente, eu sou Tatiana, psicóloga e professora, e venho trazer esse tema hoje aqui do excesso das telas. Muito tem se falado do uso excessivo das telas tanto nos adultos como nas crianças. A grande diferença aqui é o impacto que gera esse excesso de estímulos em cada faixa etária. Nos adultos, por exemplo, a dependência dos smartphones causa prejuízo, como comportamento ansioso, estresse e até em algumas situações estado deprimido, se tratando, por exemplo, das redes sociais. Mas quando a gente fala aqui de menores, a dimensão é outra. No cérebro, algumas regiões, como no córtex pré-frontal, responsável por controlar impulsos, tomada de decisão, manter a atenção, ainda estão em fase de maturação, até os 25 anos, 30 anos, quando realmente conclui essa maturação. A tecnologia ela veio, em especial após a pandemia, ocupando um espaço cada vez maior no nosso dia a dia. Ela não é o problema, mas a forma como é e a frequência que é utilizada podem causar prejuízos. Em se tratando de crianças e adolescentes, essa absorção de estímulos tão rápidos provoca a liberação da dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. E uma criança exposta a esse estímulo constantemente pode gerar dependência dessas tecnologias, repercutindo em comportamentos impulsivos, ansiosos e até agressivos. Afinal, a gente está falando aqui de um público bem mais vulnerável. Uma dica interessante é lembrar que quanto menor a idade, maior deve ser a supervisão. Das consequências do uso excessivo das telas nessa população estão prejuízos do sono, dificuldade de concentração, dependência, transtornos ansiosos, depressivos, alimentares. A longo prazo também pode comprometer a visão e a audição. Vale lembrar que entre os maiores riscos da internet estão a pedofilia, grupos que incitam violência, anorexia, mutilação e até o próprio suicídio. Ok, mas e agora? O que é recomendado nessas situações? Bom, segundo a Sociedade de Pediatria Brasileira, é importante se atentar a cada faixa etária. Eles não recomendam até os 2 anos de idade o uso das telas. De 2 a 5 anos, eles recomendam 1 hora e de 6 a 11 anos, 2 horas. E acima dessa idade, de 11 em diante, a mais 1 hora acrescentar e sempre com intervalos. Bom, a primeira coisa é dar um exemplo. A gente sabe que em algumas empresas o celular virou uma espécie de extensão do trabalho dos pais em suas casas. Mas também existe uma relação que não é muito saudável dos smartphones com os responsáveis, não é? Importante refletir também sobre isso. Fazer combinados promove a autonomia e senso de responsabilidade na criança. Reduzir o tempo das telas de forma gradativa e, nesse sentido, inserir a criança em práticas esportivas, especialmente aquelas em grupos, facilitando também a socialização da criança. Assim, ela não vai sentir tanto essa ausência das telas, né? Essa redução de tempo. Estabelecer limites em determinados momentos ou ambientes, como, por exemplo, evitar o uso do celular no jantar, no almoço, ou jogar videogame nesses momentos também é interessante. Quando o filho é muito pequeno, leia, conte histórias para o seu filho. A criança associa esse momento e prática de forma muito positiva, além de fortalecer o vínculo pai, mãe e filhos. Enfim, reduza o tempo de telas de forma gradual, insira outras atividades, estabeleça limites e seja mais participativo. Essas foram as dicas de hoje. Tchau, tchau.